Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E dizermos o nosso sim através de Nossa Senhora. Porque a verdade é essa, nós estamos consagrados. Sabe, gente, não há como a gente se escapar de voltarmos e retomarmos, e não sei quantas vezes, o que aconteceu agora no domingo. Porque talvez eu vá cansar vocês e outros, mas eu não vou me cansar de dizer que o que aconteceu domingo agora, no mundo natural, sensível, talvez nós não percebemos, ou sem talvez, nós não percebemos o que aconteceu. Claro, porque aquilo que aconteceu no mundo sobrenatural. Mas o Papa, colegialmente, em união com os bispos, e lá estavam em Roma 1480 bispos de todas as partes do mundo. Não havia uma parte do mundo de onde não houvesse um bispo. Colegialmente eles consagraram o mundo, a humanidade, e esse novo século, e esse milênio que entra, ao Imaculado Coração de Maria. Aconteceu aquilo que Nossa Senhora proclamou em 1917, nas aparições de Fátima, quando ela disse: por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Aconteceu, porque o triunfo do Imaculado Coração de Maria é este, o mundo consagrado a ela. Talvez nós esperássemos coisas grandiosas, mas uma coisa grandiosa aconteceu, só que no mundo espiritual. Hoje o mundo, hoje a humanidade está consagrada ao Imaculado Coração de Maria. Nós estamos consagrados, eu e você estamos consagrados. Mas aqui existe uma coisa muito importante: consagrados estamos, mas é preciso agora que cada um assuma esta consagração e viva como consagrado. Eu lhes dizia ontem na pregação da tarde que nós chegamos ao limiar da história. Chegamos ao limiar da história. Nós podíamos dizer também: chegamos à plenitude dos tempos. Chegamos. É como se o Senhor dissesse: o que ficou para trás ficou, o passado é passado. E o Senhor nos colocasse agora num tempo novo. O Papa não teve medo de dizer que nós entramos numa nova era, até mesmo para desfazer tudo aquilo que foi a falsidade da nova era. Claro que continua agindo, que agora nos seus estertores, como serpente cuja cabeça foi atingida, vai continuar ainda nos seus estertores, dando rabadas por todos os lados. Mas o Papa não teve medo de dizer que nós sim, entramos numa nova era, entramos num tempo novo. É uma nova fase da história. O que ficou para trás, ficou. Mas saiba, consagrados nós estamos, mas é preciso que cada um de nós assuma esta consagração. E digo mais, é preciso que nós assumamos esta consagração sem se esquecer daqueles com quem nós vivemos, com quem Deus já uniu com laços muito fortes. Eu gosto de dizer, e vou dizer mais uma vez, que Deus não nos criou assim isoladamente. O próprio Deus é Trindade, né? Por isso, quando Ele cria em cacho. Você vê que várias frutas dão em cacho, não só a banana, né? Mas a uva e tantas outras frutas dão em cacho. É assim que Deus cria. Porque a gente sempre tem demonstrações diante da gente
Eu gosto de dizer que Deus nos criou como um arranjo de flores. E até o arranjo é bom porque as flores são diferentes, são todas flores, mas as flores são diferentes, maiores, menores, umas mais bonitas, umas mais coloridas. E o bonito está no arranjo. Nenhuma dessas flores é tão linda quanto o arranjo. Eu sou menino, né? Mas fazer o quê? Já eu arranjo. Vem cá, Glória, me ajuda. Isto. Você é mais jeitosa. Põe de novo no pratinho. Até o que aconteceu foi bom. Você não pode deixar cair. Não, pode deixar. Agora eu vou segurar direitinho. Você não pode deixar cair. Porque você é responsável. Muitos de nós, os da minha idade, né? Gostamos de ler na nossa juventude O Pequeno Príncipe. Aquele livro do Saint-Exupéry, onde ele diz que és eternamente responsável por aquilo que cativas. Somente que a sua família é muito mais do que algo que você cativou, é algo que Deus lhe deu. Mesmo que você seja apenas o filho, a filha, quem sabe ainda jovem, adolescente nessa família, mas esta é a família que Deus lhe deu. Não é apenas o pai, a mãe que são os responsáveis pela família. Não, você também é responsável. Claro que a responsabilidade do pai e da mãe, que foram os sócios de Deus, os cooperadores de Deus para criar aqueles filhos, para trazer a vida àqueles filhos, a responsabilidade deles é maior, mas a responsabilidade de cada um de nós, ainda mais se você foi aquela pessoa, aquele filho, aquela filha que foi chamado por Deus antes dos outros. Talvez você foi chamada por Deus antes de seu pai, antes de sua mãe, antes de seu irmão. Talvez até você reclame diante de Deus: mas eu sou o único em casa, os outros não se importam, os outros não estão no caminho de Deus, os outros não se interessam. Só eu, por que somente eu? Meu filho, minha filha, é uma imensa graça que Deus lhe concedeu. Uma imensa graça que Deus lhe concedeu. De você talvez ser o primeiro, de talvez você ser o único da sua casa que está nos caminhos do Senhor. E o Senhor acabou entregando para você a responsabilidade deste arranjo, que talvez não esteja assim, bonito desse jeito. Eu nem sei por que aquele outro arranjo, talvez por causa da posição do sol, ele está bastante machucado. Pode até olhar do lado de cá, essas flores coitadinhas, mesmo a parte verde, olha, pode ver que está bem murcha. Talvez o arranjo que é a sua família seja assim ou muito pior do que isso. Mas graças a Deus, o arranjo ainda está vivo e ainda está em tempo. E assim como a Rogerinha estava dizendo durante a oração da manhã, assim como Jesus se aproximou daquele esquife, daquele jovem que estava sendo levado para ser sepultado, aquele povo não tinha nada mais a fazer a não ser sepultar aquele jovem. Mas Jesus olhou para a dor daquela mãe, e olhando para a dor daquela mãe,
ele disse àquele jovem, numa palavra de ordem: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E aquele jovem ressuscitou. Gente, graças a Deus, ainda estamos em tempo. E até mesmo se alguns da sua casa, da sua família, alguns desse arranjo que Deus confiou a você, já morreram, como algumas flores daqui, olha, já morreu essa flor. Humanamente ela não tem condições de voltar. Mas justamente por causa da mãe, por causa de Nossa Senhora, é por causa dela. É porque também as flores murchas, as flores mortas, foram consagradas a ela. Todos os filhos e filhas, também aqueles que estão no caminho do pecado, aqueles que vivem no pecado, aqueles que estão num caminho de erro, e parece que querem, ou nem apenas parece, querem mesmo permanecer na vida errada que estão, mas eles foram consagrados, e porque foram consagrados, Nossa Senhora os assumiu, e saiba disso. Deixa eu falar com palavras pesadas: os maus elementos da sua casa, da sua família, as ovelhas negras da sua casa, da sua família, talvez aquela pessoa que você mesmo põe de lado, que você nem quereria que fosse da sua família, por causa da vida que está vivendo, saiba, também ele, também ela foi consagrado. Talvez o seu pai, do qual você tem talvez a maior revolta, pela vida que tem vivido, mas saiba, ele foi consagrado, mesmo que ele bebeu a vida inteira e continua bebendo, mesmo que ele seja responsável, mesmo que ele viva numa vida de adultério, mas ele foi consagrado. E saiba que graças a Deus ele foi consagrado, e Nossa Senhora tomou a sério a consagração dele. Seu irmão que vive na droga, sua irmã talvez que viva uma vida leviana, uma vida prostituída, sua filha, seu filho, não sei, cada um deles foi consagrado. E se talvez você seja a ovelha negra desta família, você foi consagrado, e Nossa Senhora está levando você a sério, e por causa dela, Jesus está se aproximando de cada um e dizendo: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Gente, é um momento importante na história, porque até me deixa dizer, na hora que Jesus chegou ali, diante daquele jovem morto, já no esquife, já sendo levado para ser sepultado, houve aquele momento, Jesus deu uma ordem: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Aquela era a hora do jovem levantar-se, ressuscitar. Era aquele momento. Passado aquele momento, passou aquele momento. Foi a mesma coisa com a filha de Jairo. Quando Jesus chegou à casa de Jairo e viu aquela menina, ela estava morta. Jairo voltou-se para ela e disse: Talita, como que quer dizer? Menina, eu te ordeno, levanta-te. A mesma palavra que Jesus disse ao jovem. Gente, era aquele momento. Nós estamos vivendo esse momento, é o momento da oportunidade. Saiba, é a oportunidade para o seu pai, é a oportunidade para a sua mãe, é a oportunidade para o seu filho mesmo desencaminhado, é a oportunidade para a sua filha mesmo revoltada, é a oportunidade para o seu irmão, para a sua irmã, é a oportunidade para cada um que forma esse arranjo lindo que é a sua família. É a oportunidade do seu avô, da sua avó, que não é apenas pelo fato de ser velhinho, que já é uma belezinha. Se ele não se converter, se ele não se voltar para o Senhor, se ela não fizer uma boa confissão e se voltar para o Senhor, eles continuam sendo, embora bonitinhos, porque são velhinhos, ainda flores murchas e mortas. Eles precisam voltar para o Senhor sinceramente. Eles têm que reatar a aliança com o Senhor, que talvez perderam no passado, talvez num passado muito ruim. Talvez o seu avô deu um maior trabalho, talvez seu pai seja do jeito que é por causa do seu avô, talvez por causa da sua avó. Mas agora é o tempo da oportunidade.
nós estamos vivendo o tempo da oportunidade. E é por isso que você precisa levar a sério a sua consagração, assumir a sua consagração, porque você foi consagrado. E quando eu digo assumir a consagração, é viver como consagrado, Mas você não pode pensar só em você. Assim como Josué, e é tão linda essa passagem, ele reuniu o povo e disse: hoje é preciso que vocês façam uma opção. É preciso optar. A quem quereis servir? Ao Deus único e verdadeiro, que vos põe no caminho dos seus mandamentos, que vos põe nas suas leis. Ele é exigente, porque Ele é um Deus santo, 3 vezes santo. E Ele mesmo disse: sereis santos, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Ou quereis viver servindo aos deuses, como os povos que nos rodeiam servem, e para os quais vocês começaram a descambar, e viver a vida deles, a vida errada deles, a vida prostituída deles, a vida corrupta deles. A quem quereis servir? Josué foi muito claro com eles. Graças a Deus que aquele povo disse: não, nós haveremos de servir o Senhor. Josué foi muito claro e disse: vejam bem a quem vocês querem servir, porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo respondeu da mesma forma: nós também, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Gente, é preciso que aconteça isso. Você não pode pensar só em você. Você precisa pensar em toda a sua casa, em toda a sua família. E de que jeito você vai pensar na sua casa e na sua família? Vivendo você como consagrado, vivendo você como consagrada. Uma vida totalmente voltada para o Senhor. E veja bem, não é difícil demais. Nossa Senhora mesma nos ensinou o segredo, e ele é tão simples. Você sabe que desde 1981 se repetem as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje. E uma das coisas que ela nos ensinou e nos mostrou são as 5 pedrinhas, que ela diz que são justamente as 5 pedrinhas que Davi foi buscar no rio para derrubar o gigante Golias, e derrubou. Era uma coisa impossível. E as 5 pedrinhas são tão simples, você conhece. Eu vou começar por aquela pedrinha da confissão mensal. Nossa Senhora insiste em a gente se confessar todos os meses. E para que isso? Para a gente não viver em pecado. Para a gente não viver em pecado. Em última análise, o que Nossa Senhora quer é que a gente não viva em pecado. E para não correr risco, é como medicina preventiva. Para não correr risco, para não nos desviarmos e irmos escorregando no pecado, ela pede que a gente se confesse mensalmente, porque se você estiver entrando numa vida de pecado, logo logo você se desvia, logo logo você é absolvido, logo logo você sai desse caminho errado. Eu não estou dizendo que a soma de pequenos pecados produzem um grande pecado, não é isso. Mas você sabe que o pecado é como doença. Nenhuma doença para, nenhuma infecção para. Pelo contrário, se a pessoa pegou uma infecção, aqueles vírus começam a se multiplicar assim, aos milhares. Na verdade, gente, é aos milhares que aqueles vírus se multiplicam, e rapidamente o pecado procede do mesmo jeito. E é por essa razão que nós precisamos nos confessar mensalmente. Então Nossa Senhora nos fala
da confissão mensal. A primeira pedrinha é a confissão mensal. Todos os meses. Nossa Senhora nos fala do jejum semanal. Ela começou pedindo o jejum na sexta-feira. Depois, para aqueles jovens e para os habitantes de Medjugorje, depois que eles se acostumaram, ela pediu também a quarta-feira, para dizer: nós precisamos viver uma vida sóbria, nós precisamos viver uma vida austera, nós precisamos domar o nosso corpo, porque o nosso corpo foi ficando com rédeas soltas. O nosso corpo foi se acostumando a todos os prazeres, a seguir todos os instintos, todas as paixões, não apenas da sexualidade, mas todos os outros. O nosso corpo foi se acostumando ao conforto, e se acostumando ao conforto, o nosso corpo foi se amolecendo, e cedendo ao pecado muito facilmente. Nós até achávamos: bom, eu senti vontade, eu tenho que fazer. E quanta gente pensa assim, quanta gente faz assim: eu senti vontade, eu tenho que fazer. E o Senhor começa a nos dizer, com muita clareza, que não é assim. É bem o oposto. Porque o nosso corpo não foi feito para a devassidão. Até eu queria que você pegasse comigo uma passagem muito importante nesse contexto agora. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 e seguintes. Pega comigo, versículo 12 e seguintes. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. São Paulo até começa de uma forma que a gente fica admirado, né? Tudo me é permitido. Na verdade, para os filhos de Deus, para os escolhidos, para os consagrados, nós não fazemos as coisas porque somos proibidos. Não, pelo contrário, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém a mim como filho de Deus, a mim como escolhido, a mim como consagrado. São Paulo continua: tudo me é permitido, mas eu não me deixarei escravizar por nada, nem pelo alimento, nem pela bebida, nem pelo sexo, nem pelo perfume, por nada, não me deixarei, nem pelo cigarro, não me deixarei escravizar por nada, nem pelo conforto, não me deixarei escravizar por nada. E aí vem uma passagem importante, versículo 13: os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos, e Deus destruirá estes e aquele. Mas, veja bem, o corpo não é para a devassidão, ele é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Gente, nós costumamos dizer: bom, se eu tenho vontade, eu vou e faço. A pessoa pensa assim como a gente quando está com sede, tem que beber água. Assim como a gente quando está com fome. Eu não tinha visto, agora foi, né? Vou ter que ficar com a palestra todinha assim. Mas vocês estão entendendo por que eu estou com a camisa manchada? É. E não tenha medo de não somente se manchar, mas se machucar pelos seus. Foi segurando justamente o arranjo de flores. Não tenha medo de se machucar pelos seus.
que interessa é que todos eles sejam salvos, mesmo que a gente se machuque. Então, deixa eu fazer um parênteses, porque infelizmente, gente, a vida, o mundo de hoje, nos acostumou a um egoísmo, mas um egoísmo muito justificado, sabe? Onde, claro, eu amo até instintivamente os meus filhos, eu amo a minha família, claro, porque também eu preciso desse amor, não é, de mãe, de pai, esse amor de irmão, de filho. Eu amo a minha família, mas só que infelizmente, o tipo do amor egoísta, que busca apenas as satisfações, os prazeres próprios, de pai e de mãe, especialmente de ter aquele filho, aquela filha criança, que me dá grande satisfação, é uma coisa instintiva, claro, mas quando se trata de algum sacrifício, de algum sofrimento, por causa dos nossos, a gente já afina. Quando os nossos começam a dar trabalho, quando os nossos filhos entram na adolescência e começam a dar trabalho, a gente egoisticamente já se safa, já se põe de lado. Quando os nossos filhos jovens começam a nos dar dor de cabeça, infelizmente muitíssimos de nós pulam fora. Infelizmente, mas é o que acontece. Muitos dos nossos filhos, quando entram na adolescência, na juventude, também entram em revolta, às vezes revoltas incompreensíveis. E quantas vezes, porque os nossos filhos entraram em revolta, pai e mãe pularam fora e não querem mais saber. Mais ainda, quando o filho está vivendo a sua vida, o pai e a mãe não querem se complicar. E deixa que o meu filho homem, ele é filho homem, que ele passe as noites do jeito que ele quiser, onde ele quiser. Ele sai de noite, só volta no dia seguinte, se volta, às vezes só volta no final de semana, completa o final de semana, desde sexta-noite até a segunda de manhã. Mas o pai e a mãe, desculpe, egoisticamente, estou fora dessa. Quantos de nós filhos, até dizendo estou fora dessa, pouco se incomoda com o pai, com a situação do pai. Meu pai foi sempre beberrão, meu pai sempre bebeu, meu pai sempre foi assim. Estou fora dessa, não quero saber nada com meu pai. É uma pena. É um mundo de egoísmo. E a gente se acostumou, sabe? Mesmo a gente cristão se acostumou. Mesmo a gente de igreja se acostumou a viver uma vida egoísta, até mesmo na nossa espiritualidade. Tudo bem, eu estou numa boa espiritualmente, estou em paz, estou tranquilo, tranquilona. O resto que se amole, meu pai que viva a vida dele, minha mãe que viva a vida dele, meu irmão, até mesmo meu filho e minha filha. Sabe, gente, Nossa Senhora já está trocando e precisa trocar os nossos sentimentos. Nós não podemos mais viver egoisticamente. Não. Mesmo que você se machuque por causa dos seus, porque é preciso que todos os seus se salvem e que ninguém se perca, que ninguém se perca. Mesmo que você se machuque, vai machucar, vai. Imagine uma dessas desgraças que acontecem, por exemplo, tempo de chuva, desbarranca, a casa cai, barranco, terra por cima, tudo fica lá por baixo, entulhos. Verdade não é que para salvar os nossos que ficaram lá embaixo soterrados,
É preciso muito sacrifício. A gente vai se sujar, a gente vai se machucar, a gente vai se ferir. Mas é preciso entrar em ação para retirar os nossos debaixo dos escombros, porque eles estão soterrados. Gente, no mundo espiritual é a mesma coisa. E nós não podemos. Eu aposto que se por acaso a sua casa ruísse e os seus ficassem lá, você ia ficar desesperado, desesperada. Você talvez até fizesse loucuras para tirar os seus lá de baixo. Por que é que nós não fazemos a mesma coisa espiritualmente? Por que é que nós não fazemos a mesma coisa espiritualmente? Porque na verdade, gente, os nossos têm se perdido. Depois eu retomo onde é que nós estamos. Hoje nós estamos no dia 13 de outubro. Você sabe que 13 de outubro foi a última aparição de Nossa Senhora em Fátima. Ela começou em maio e todos os meses ela apareceu, sempre no dia 13. Apenas aquela vez que prenderam os meninos, então eles não tiveram aparição. Nossa Senhora apareceu depois para eles. E a última aparição foi no dia 13 de outubro. Estamos vivendo isso. Entre as aparições de Nossa Senhora, numa delas, Nossa Senhora mostrou a eles o inferno. Eu até vou ler aqui diretamente o que Lúcia escreveu, porque o bispo não somente pediu, mas mandou que ela escrevesse. E como resultado de todas as coisas que Lúcia foi escrevendo, e ela mandava para o bispo pedia mais, perguntava mais. Foi ótimo que aconteceu assim. Uma das coisas que o bispo mandou que ela contasse direitinho foi a visão do inferno. E ele responde para ela, até dizendo: excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, em obediência à ordem de vossa excelência reverendíssima, me deu na carta de 26 de julho de 1941. E assim para frente ela vai respondendo ao bispo. E ela diz: bem, a primeira foi a visão do inferno. Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados neste fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas. E os grandes incêndios, sem peso, sem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e de desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Eu até vou ler todo esse trecho outra vez. Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, justamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Esta vista foi um momento, e graças à nossa boa mãe do céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu,
Isso foi na primeira aparição. Se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e de pavor. Em seguida levantamos os olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para os salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. É a guerra lá de 1917. Mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI, elas não sabiam nada de Pio XI, que ainda não era esse Papa, começará outra guerra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal. E esse sinal aconteceu. Que Deus nos dá, que vai punir o mundo de seus crimes por meio de uma guerra, da fome e de perseguições à igreja e ao Santo Padre. Você sabe que a Segunda Grande Guerra aconteceu nos anos 40. Foi logo depois desse sinal, aquilo que chamaram de aurora boreal, que o mundo inteiro viu. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Senão, ela espalhará seus erros pelo mundo inteiro, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas, mas por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Foi tudo isso que Lúcia escreveu para o Papa, fazendo parte daquela primeira aparição, que ela chamou também do primeiro segredo, e que ela podia contar, e que ela contou por escrito ao bispo. Interessante que o bispo pediu a ela que falasse mais a respeito do espanto que Jacinta teve, porque na verdade Jacinta tinha apenas 6 anos quando ela teve a aparição e portanto essa visão do inferno. E para o bispo era uma coisa estranha que Nossa Senhora tivesse mostrado para uma criança de 6 anos, como era Jacinta, a visão do inferno. E com grande respeito ela responde: excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, eu já disse em apontamentos que enviei ao senhor que Jacinta se impressionava muito com algumas coisas reveladas. Realmente era assim. A vista do inferno a tinha horrorizado a tal ponto que todas as penitências e mortificações que pareciam nada, lhe pareciam nada, para conseguir livrar de lá algumas almas. Bem, agora respondo já o segundo ponto de interrogação do Senhor, que de várias partes aqui tem chegado. Como é que Jacinta, tão pequenina, se deixou possuir e compreendeu um tal espírito de mortificação e penitência? Parece-me que foi primeiro por uma graça especial que Deus, por meio do Imaculado Coração de Maria, lhe quis conceder. Segundo, olhando para o inferno e desgraça das almas que ali caem. Algumas pessoas, mesmo piedosas, não querem falar às crianças do inferno para não as assustar, mas Deus não hesitou em mostrá-lo a 3 crianças que éramos nós, e a uma delas de 6 anos apenas, que é a Jacinta, e que ele já sabia, se havia de horrorizar a ponto de quase, me atrevi a dizer, de susto se definhar. Com frequência, Jacinta se sentava no chão ou em alguma pedra e ficava pensativa e começava a dizer:
o inferno, que pena eu tenho das almas que vão para o inferno, e as pessoas lá vivas a arder como lenha no fogo. E meio trêmula, Jacinta se ajoelhava de mãos postas a rezar a oração que Nossa Senhora nos havia ensinado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas, até Jacinta falava alminhas, né? Levai as alminhas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Veja, eu vou repetir tudo isso. Com frequência, Jacinta se sentava no chão ou em alguma pedra e pensativa começava a dizer: o inferno, que pena eu tenho das almas que vão para o inferno, e as pessoas lá vivas a arder como a lenha no fogo. E meio trêmula, ajoelhava de mãos postas a rezar a oração que Nossa Senhora nos tinha ensinado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Agora, Excelência Reverendíssima Senhor Bispo, compreenderá porque a mim me ficou a impressão de que as últimas palavras desta oração se referiam às almas que se encontram em maior perigo ou mais iminente de condenação, isso, principalmente as que mais precisarem. E permanecia assim Jacinta por grandes espaços de tempo, de joelhos, repetindo a mesma oração. De vez em quando chamava por mim ou pelo seu irmão, como que acordando de um sono: Francisco, vocês estão a rezar comigo? É preciso rezar muito para livrar as almas do inferno. Vão para lá tantas almas, tantas. Eu nem vou continuar a ler. Você compreendeu tudo. Gente sem susto, mas com realismo. Nós temos que dizer: ó meu Jesus, perdoai-nos, levai as almas todas para o céu. Reza junto comigo: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Sabe, gente, a gente parece que se choca quando reza essa oração, né? Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Parece que arrepia a gente e assusta a gente. Livrai-nos do fogo do inferno. Até parece que isso é uma coisa antiquada. Veja, foi Nossa Senhora que ensinou aos 3 pastorinhos, e uma delas era uma menina de 6 anos. Eu tenho a certeza que hoje Nossa Senhora, depois da consagração, está dizendo a todos nós, está dizendo a você, que você precisa rezar assim pelas almas da sua casa, do arranjo de flores que é a sua casa. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas, até como dizia a Jacinta, as alminhas todas para o céu, as almas todas da minha casa, Senhor, da minha família. Pensa no seu pai, na sua mãe, pensa no seu filho, na sua filha, no seu irmão, na sua irmã, no seu marido, na sua esposa. Gente, nós não podemos continuar tolos, enganados como trouxas pelo inimigo. Você sabe que a visão do inferno se repetiu também para os videntes de Medjugorje, e foi agora nos nossos tempos. Não é coisa lá do começo do século, e nem é coisa da Idade Média, como alguns dizem e pensam. Não, são coisas de hoje.
As almas continuam indo para o inferno, e as almas de pessoas da nossa casa, da nossa família, e se seu filho, se sua filha não se converter, infelizmente eles estão correndo o risco de também irem para lá. Deus não o quer, Nossa Senhora não o quer, mas você precisa também não querer e fazer tudo para que isso não aconteça. Não são apenas 3 crianças que precisam fazer mortificação e rezar muito, e rezar muitos rosários, e rezar esta oração que Nossa Senhora ensinou, e mais do que isso dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa seremos consagrados, mesmo que eles não queiram, eu quero, mesmo que eles não queiram sair do inferno, eu quero, e eu preciso tirá-los do fogo do inferno, mesmo que eles queiram viver uma vida errada, eu não quero viver uma vida errada, mesmo que eles não queiram ir para o céu, mesmo que eles não queiram ser de Deus, eu quero, e eu quero que eles sejam. Você precisa ser firme. Você não pode continuar um pai mole, você não pode continuar uma mãe mole, não. Você precisa, em primeiro lugar, salvar toda a sua família, pelo menos toda a sua família. Ou quem da sua família você quer ver como Lúcia, como Jacinto, como Jacinta e como Francisco viram flutuando no fogo do inferno? Gente, é sério, não é brincadeira. E saiba, todos eles já estão consagrados para não irem para esse lugar. O Papa nos consagrou a todos nós, e consagrou também os maus elementos da sua família, consagrou também as ovelhas negras da sua família, para que não sejam mais maus elementos, para que não sejam mais ovelhas negras, para que não corram mais o risco, e para que não vão para lá, porque eles não foram criados para lá, não foram criados para lá. Todos nós fomos criados para o céu, e todos os seus foram criados para o céu. Nós temos um lugar no céu que é só nosso, ou a gente vai ocupá-lo, e os membros da sua família também. Há um lugar para cada um dos membros da sua família no céu, que é só dele. Ou ele vai ocupar esse lugar, ou esse lugar vai ficar eternamente vazio. É como o lugar aqui, né, que vai ficar vazio se eu não ficar com essas flores ali. Esse lugar vai ficar vazio. Olha aqui, ficou um vazio aqui no arranjo, ficou. Esse lugar vai ficar eternamente vazio. Mas não há um lugar marcado no inferno para ninguém. Vai se a gente deixar. Vai se a gente deixar. Claro, depende muito da pessoa, mas depende de nós. Eu repito, Deus não nos criou sozinhos, e nós não podemos continuar vivendo um egoísmo tolo. Nós temos que pensar nos nossos. Pelo menos temos que pensar na nossa família de sangue. E a coisa é muito séria. Saiba disso, todos os seus foram consagrados. O Papa consagrou, consagrados estão. E o Papa não consagrou numa simples oraçãozinha, não, que a gente faz às vezes distraidamente, sem levar a sério. O Papa consagrou, reunido com todos os bispos, ele disse colegialmente, portanto ele estava assumindo a sua autoridade de Papa, de sucessor de Pedro, e ele diz na própria oração de consagração, que ele está ali como sucessor de Pedro, e ele sabe bem, aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Ele ligou na terra, foi ligado no céu. Gente, a consagração aconteceu. Os seus estão consagrados. Agora você precisa lutar para que eles vivam a consagração. Por amor de Deus e por amor dos seus, faça com que eles vivam a própria consagração. Eles são eleitos, eles são escolhidos. É mais uma razão pela qual eles não podem ir para o inferno, eles só podem ir para o céu. Isso depende de você também. Ou você vai continuar de braços cruzados, ou você vai continuar assistindo as suas novelinhas todos os dias, a partir das 6 horas da tarde, das 7, das 8h30, e dos casos especiais que tem, e até passando de uma para outra. Você vai de uma emissora para outra, porque tem 3, 4 emissoras passando novela, e talvez você acompanhe até a de 2, 3 emissoras ao mesmo tempo, porque a novela vai tão devagar. Quando é que você vai criar juízo nesta cabeça e mudar a sua mentalidade, e mudar a sua atitude, e começar a viver como consagrado, e que tem consagrados debaixo da sua responsabilidade, desculpe, aí debaixo do seu nariz, porque você também os colocou na vida,
Você também foi o sócio, a sócia de Deus para colocá-los na vida, e não foi só para esta vida não, foi para colocá-los no céu e não no inferno. Você não criou filhos para colocá-los no inferno, não. Eu sei que isso causa horror a você, mas pensa um pouco com essa cabeça que Deus lhe deu. Você não criou filhos para colocá-los no inferno, portanto, eles têm que ser de Deus, gente. E atualmente no mundo que nós estamos, ou nós somos totalmente de Deus, ou infelizmente a enxurrada nos leva. Deus está me dando a graça de nesses dias falar coisas muito sérias e de maneira muito sérias. Você não pôs nenhum filho no mundo para ir para o inferno, pelo contrário, você pôs filhos no mundo para levá-los todos para o céu. Você não se casou para ter o seu marido ou a sua mulher no inferno, não. Você se casou para levar seu marido, para levar sua mulher e toda a sua família para o céu. Nós temos que ter essa perspectiva. Infelizmente o inimigo foi afrouxando a nossa cabeça, foi enchendo a nossa cabeça de tantas outras coisas, e nós até achamos que isso é coisa ultrapassada, é coisa medieval, nem se fala. A gente fica horrorizado. Uma oração como essas que a gente reza no texto depois de cada dezena: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Que negócio, coisa esquisita. Deixa eu dizer, foi Nossa Senhora quem ensinou. Que ensinou aos 3 pastorinhos. E uma delas tinha apenas 6 anos. E você viu toda a reação de Jacinta, que hoje é beata, né? O Papa beatificou Jacinta e Francisco, só não beatificou Lúcia, porque está viva ainda. Foi a eles que Nossa Senhora ensinou. Então deixa eu voltar agora no ponto que nós estávamos. Mas foi tão importante este parêntese. Foi o parêntese da minha blusa suja, que não é nada. Mesmo que você se machuque, leve um por um dos seus para o céu. Mesmo que você se machuque, não queira viver mais uma vida egoísta. Estou fora dessa, que se amolem, que se virem. Não, mesmo que eu me rebente, eu irei para o céu e levarei os meus para o céu. Porque, gente, o que são 100 anos de prazeres, de comodismo, de egoísmo, em comparação com uma eternidade? Primeiro, o que nos espera é uma eternidade feliz com Deus. Você sabe que eternidade é eternidade. Depois de milhões de anos, a gente está ainda no começo. O que é uma eternidade em comparação com 100 anos? E quem de nós vai conseguir viver 100 anos de prazeres, de felicidade? O que adianta o seu egoísmo? O que adianta? Não, mesmo que eu me rebente, mas eu vou para o céu e vou levar todos os meus para o céu, e ninguém dos meus irá para o inferno. Eu estou dizendo a respeito de mim. Você precisa dizer a respeito de você. Mesmo que eu me arrebente, eu vou para o céu, e eu vou levar um por um dos membros da minha família para o céu. E eu não posso fazer diferentemente. Eu não posso fazer diferentemente. E você também não. E você também não. Mas deixa eu voltar. Eu estava lendo com você 1 Coríntios 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei escravizar por nada. E veja, São Paulo diz: os alimentos são para o ventre, para o corpo, e o corpo, o ventre, é para os alimentos. E Deus destruirá estes e aquele, porque também o nosso corpo vai ser destruído na terra. Mas veja bem, mas o corpo não é para a devassidão, ele é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Gente, nós pensamos às vezes: bom, se eu sinto vontade, eu tenho que fazer. Assim como quando você está com sede, está com a boca seca, você tem que beber água. Claro, a água é para o corpo, e o corpo é para a água. Quando você está com fome, você precisa comer.
O alimento é para o seu corpo, e o seu corpo é para o alimento. Somente que São Paulo põe claro, isso é palavra de Deus, mas o nosso corpo não é para a devassidão, e a devassidão não é para o nosso corpo, a devassidão não é para o nosso corpo corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o nosso corpo. Muita gente pensa assim: eu sinto vontade, os casais e namorados, e um se engana ao outro. Não, mas se você me ama, nós estamos querendo, nós estamos sentindo vontade, por que a gente não pode? É tão normal, até padres dizem que é normal. Por que a gente não pode? Deus não vai proibir? Porque isso corresponde a uma necessidade, e a gente está sentindo, está querendo, está tendo vontade. São Paulo diz claro, graças a Deus, que a palavra de Deus tem resposta para isso. Mas o corpo não é para a devassidão, ele é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também pelo seu poder. Não sabeis porventura que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomaria eu os membros do Cristo para os transformar em membros de prostituta? Veja que a coisa é muito clara. E vai dizer lá embaixo no versículo 18: fugir da devassidão. Qualquer outro pecado cometido pelo homem é exterior ao seu corpo, mas o devasso peca contra o seu próprio corpo. Porque o corpo não foi feito para a devassidão, não foi feito para a impureza, não, o corpo foi feito para o Senhor, e o Senhor foi feito para o corpo. Versículo 19: ou não sabeis acaso que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, e que vos vem de Deus, e que vós não vos pertenceis? Alguém pagou o preço do vosso resgate. Alguém pagou o preço do vosso resgate. E você sabe o preço alto que Jesus pagou pelo nosso resgate, pelo meu resgate, pelo seu resgate. Glorificai, portanto, a Deus por vosso corpo. Gente, nós temos que criar juízo, porque o mundo prega o oposto disso. As novelas pregam, mostram o oposto disso, mostram na nossa cara, aí, na nossa cara, o oposto disso. As músicas sensuais, até música sertaneja, mostram o oposto e nos deleitam com aquelas melodias, com aquelas palavras super sensuais, com aquilo que eles descrevem de super sensualidade, mostram que é o oposto. Mas você entende que infelizmente o mundo é o mundo, e o mundo está levando as almas para o inferno. Está. E que nós temos que marchar contra a correnteza. Nós temos que remar contra a correnteza, porque nós não fomos feitos para o inferno, não. Nós só temos um lugar marcado, que é nosso e só nosso, no céu. Por isso nós não podemos ir na onda do mundo, não podemos. E os seus não podem. Eu sei que é muito difícil, eu sei que é muito duro, mas todos nós, pais e filhos, temos que cuidar muito dos nossos. Não vá nessa história: meu filho é jovem, a minha filha é jovem, deixa, agora é o tempo dele viver essa vida, inclusive porque eu não sei se nós vamos ter muito tempo. Talvez você diga: também nos meus tempos de jovens eu passei por tudo isso, eu vivi tudo isso, mas hoje eu mudei e tal, hoje eu tenho juízo, hoje eu sou uma pessoa madura. Será que seu filho, será que sua filha vai ter esse tempo? Primeiro, porque morrem jovens todos os dias, e porque não podia morrer o seu. Desculpe ser claro assim. Mas segundo, será que nós vamos ter todo esse tempo? Será que o tempo da sua juventude até agora, seu filho e sua filha vai ter? Deus tem sido muito paciente conosco, mas
ficou mais do que claro. Nós já chegamos ao limiar da história. Daqui para frente, gente, ou santos, ou escolhidos, ou consagrados, ou viver o PHN, ou viver o PHN, ou romper com o pecado, ou romper com o pecado. Não tem retorno, e graças a Deus não tem retorno, e para ninguém tem retorno, graças a Deus. Talvez você ficou chocado, talvez você ficou assustado, mas eu lhe disse a plena verdade, e aliás, lhe disse pouca coisa em comparação com tudo que eu poderia lhe dizer. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.